Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento o povo de Deus com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite a todos. Que Deus assim nos abençoe. Aleluia. Alguém poderia, por gentileza, deixar uma água aqui diante do irmão? Hoje a garganta não está boa. Glória a Deus. É muito bom estar aqui juntamente com a igreja, louvando e bendizendo ao santo nome do nosso Deus. O Senhor Jesus, Ele está nesse lugar. Não importa como foi o nosso dia, se o dia foi fácil, se foi difícil, se as lutas foram grandes, se grandes foram as tribulações, os levantes do inimigo. O importante é ter a certeza que Deus, Ele não se esquece dos seus filhos. Ele permanece conosco em todos os momentos, como promessa da Tua palavra, onde Ele diz: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Às vezes a gente atravessa momentos na vida que a gente olha para o lado e pergunta: Senhor, aonde o Senhor está? E Ele em momento nenhum disse na palavra que Ele se afastaria de nós. Em momento nenhum Ele disse em sua palavra que Ele nos abandonaria. O único momento em que Ele disse sobre separação dele com o homem, Ele falou o quê? Os vossos pecados causam divisão entre você e Deus. Glória a Deus. O único momento que Ele falou de divisão, de separação, foi Ele dizendo que o pecado causa divisão, separação da gente, ser humano, com Deus Pai, o nosso Criador. E o pecado, ele fica a critério nosso, cometê-lo ou não cometê-lo. A palavra do Senhor, ela é bem clara no momento que ela diz que o pecado, ele está à porta. Ele bate a porta a todo momento, mas ele só entra para aquele que abre a porta. O diabo, ele costuma arrombar a porta, mas ele arromba para poder matar, ele arromba para poder destruir. Ele não arromba para te fazer pecar. O pecado é escolha minha, uma escolha sua. E mesmo naquele momento de fraqueza, naquele momento que a gente pensa que está sozinho, antes de cometermos o pecado, o Espírito Santo, ele nos alerta, ele nos fala: cuidado. Então, quando a gente se sente só e pergunta: Senhor, onde tu estás? Não devemos pensar: o Senhor me abandonou. Devemos pensar que: Senhor, quando foi que eu te abandonei? Me mostra onde foi para eu voltar e consertar as minhas atitudes, os meus atos, e voltar para os teus caminhos. Sem perda de tempo, abra a tua Bíblia, por gentileza, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, uma passagem muito conhecida. O Senhor me deu essa mensagem. Eu estava conversando com minha esposa, a pastora Vanessa, e ela já deu aqui uma abertura para o assunto, adiantou um pouco do assunto na última pregação. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. É bom que todo mundo já fica pronto e preparado. Não, isso não é ruim, isso é bom. É bom. Atos dos Apóstolos, capítulo número 3, a partir do versículo de número 1. E diz assim a palavra do Senhor: certo dia, às 3 da tarde, a hora das orações no templo, quando Pedro e João estavam subindo ao templo, um aleijado de nascença
Esse aleijado ficou desta maneira quando? Quando ele nasceu. Ele já nasceu aleijado. Ele não sofreu um acidente. Ele não foi cometido por uma maldição que veio sobre a cidade, que veio sobre a vida dele, sobre a família. Ele nasceu desta maneira. Ele estava sendo levado para lá, para o templo. Todo o dia, algumas pessoas costumavam colocá-lo junto ao portão chamado Formosa, para que ele pudesse pedir esmola aos que se dirigiam ao pátio do templo. Todos os dias ele era levado até o templo e era colocado à frente do portão, da porta chamada Formosa, para pedir esmolas para todas as pessoas que entravam indo ao pátio do templo. Quando viu, versículo 3, que Pedro e João iam entrar no templo, pediu-lhes dinheiro. Eles olharam bem para ele e Pedro disse: olhe para nós. O aleijado olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa deles. Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho lhe dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante e ande. Segurando-o pela mão direita, Pedro ajudou a levantar-se. Instantaneamente, seus pés e tornozelos se fortaleceram. Ele, de um salto, pôs-se em pé por um momento e começou a andar. A seguir, o homem entrou no templo, junto com eles, andando, pulando e louvando a Deus. Todos o viram andando e louvando a Deus. Eles o reconheceram. Era o mesmo homem que anteriormente mendigava sentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e perplexos com o que lhe acontecera. Enquanto o homem se agarrou a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu na direção deles até chegar à coluna de Salomão. Vendo isto, Pedro dirigiu a palavra ao povo. Homens de Israel, por que vocês estão tão surpresos com isso? Ou por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar mediante o nosso poder e a nossa piedade? O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, o mesmo Jesus a quem vocês desonraram perante Pilatos, mesmo após ele ter decidido libertá-lo. Vocês renegaram o santo e inocente, e em vez dele pediram perdão da pena de um assassino. Vocês mataram o autor da vida. Entretanto, Deus o ressuscitou dos mortos. Disso nós somos testemunhas. E é por meio da confiança no nosso Senhor Jesus que foi dado poder a este homem, que vocês veem e conhecem. Sim, é a confiança que vem por meio de Jesus que deu a este homem a cura completa na presença de todos vocês. Agora, irmãos, eu sei que vocês não entenderam o significado do que faziam, nem seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha anunciado de antemão, ao dizer por meio de todos os profetas, isto é, que seu Messias haveria de morrer. Arrependam-se, portanto, voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados, para que venham tempos de alívio na presença do Senhor, e Ele lhes mande o Messias designado de antemão, isto é, Jesus. Ele deve permanecer no céu até a chegada do tempo para a restauração de todas as coisas, como Deus disse há muito tempo,
ao falar por meio dos seus santos profetas. Porque disse o próprio Moisés: o Senhor suscitará um profeta semelhante a mim dentre os seus irmãos. Vocês devem ouvi-lo em tudo o que ele lhes disser. Quem não ouvir este profeta será eliminado do meio do povo e destruído. De fato, todos os profetas anunciaram esses dias, começando por Samuel, seguido de todos os outros. Vocês são filhos dos profetas e estão incluídos na aliança que Deus fez com nossos pais, ao dizer a Abraão: por meio da sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus enviou seu servo, suscitado primeiramente a vocês, para poder abençoá-los por meio do abandono pessoal dos maus caminhos. Deus enviou o seu profeta Jesus Cristo, primeiramente a vocês, para perdoá-los, para abençoá-los por meio do abandono pessoal dos seus maus caminhos, ou seja, dos seus pecados. Glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do versículo 1, nós lemos aqui um evento muito conhecido, um evento muito falado, que é a cura de um aleijado, através do poder de Jesus Cristo, pelas mãos de Pedro e João. A palavra vai nos relatar, em Atos, capítulo 2, que o Espírito Santo de Deus, ele desce sobre o povo. Um grupo aproximado de 120 pessoas recebem dos altos céus o Espírito Santo prometido por Jesus Cristo, o Messias. E este Espírito Santo faz com que este grupo de 120 pessoas começassem a falar novas línguas. Essas línguas entendíveis aos ouvidos de pessoas de outras nações que se encontravam ali em Jerusalém, porque era a data da festa de Pentecostes, festa que era comemorada anualmente em Jerusalém. E o povo ali reunido, ouvindo aquele povo, os 120, falando em suas próprias línguas, muitos se admiravam, não compreendendo o que foi que estava acontecendo. Que milagre era aquele daqueles homens estarem falando a língua da terra mãe deles, da terra natal. E eles entenderam o que foi falado, entenderam a pregação do Evangelho, falada através da língua estranha que aqueles homens falavam. E então eles receberam a palavra de Jesus Cristo, o Novo Testamento do Senhor Jesus, a nova aliança prometida desde os profetas antigos. E então, eles, após receberem esta palavra, foram cada um para a sua cidade e começaram a anunciar o Evangelho de Jesus em suas cidades onde residiam. E assim o Evangelho de Jesus começou a se tornar conhecido em todo o mundo. Após o Espírito Santo descer sobre o povo, após as pessoas de fora ouvirem os 120 falando em línguas da sua nação, na língua materna, Pedro toma a palavra diante ali daquela grande multidão que se ajuntou. Estavam 120 judeus e se ajuntou uma grande multidão de toda a parte do mundo para ouvir o que eles estavam falando. Pedro então começa a pregar o Evangelho de Jesus Cristo àquele povo, começa a anunciar a salvação, o arrependimento dos pecados, a necessidade do arrependimento, começa a anunciar o Evangelho de Jesus Cristo àquele povo e a salvação que Jesus prometera. Ele prometera que voltaria e levaria a sua igreja.
E então aquele povo, ouvindo esta palavra gloriosamente, movidos pelo Espírito Santo, tocados pelo Espírito Santo, eles ouvem, recebem, aplicam o seu coração e confessam a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Diz a palavra do Senhor que ali naquele momento 3.000 almas se rendem aos pés de Jesus, convertem a palavra do nosso Senhor Deus. E então, saindo dali, no capítulo 3, saindo desta passagem da palavra, Pedro e João decidem subir ao templo para orar, o templo de Salomão. O templo que ainda estava erguido, ele foi destruído futuramente na história, no ano 70 da história atual, a história pós-Cristo Jesus. E eles vão ao templo de Salomão para orar a Deus. Segundo historiadores, eles subiam 3 vezes por dia ao templo para orar. E eles estavam ali subindo às 3 horas da tarde, a hora nona, para orar ao Senhor, para louvar ao Senhor, render graças ao Senhor no templo. Primeiro detalhe, 3 horas da tarde. Se hoje eu decido ir à igreja às 3 horas da tarde, nós estamos correndo um grave risco de sermos chamados de à toa, de preguiçosos, de sem o que fazer. Porém, Pedro e João não estavam preocupados com isso. Eles não estavam preocupados com o julgamento dos homens. Temos que nos alimentar do trabalho de nossas mãos, segundo a palavra de Deus. Não temos que esperar cair do céu as bênçãos sobre as nossas vidas, sem a gente colocar a mão no arado. Temos que fazer por onde receber o fruto do nosso trabalho. Porém, a palavra do Senhor, ela não pode deixar de ser pregada. E temos que ir anunciar o Evangelho, independente de dia, independente de horário, independente de localidade. Pedro e João estavam subindo às 3 horas da tarde. E ali, às 3 horas da tarde, quando eles subiam ao templo, eles passaram diante de um homem. E esse homem aleijado era colocado ali à porta do templo chamado Formosa. O templo tinha diversas portas, diversos portões. Um deles de nome Formosa. E ali diante daquele portão, o homem aleijado se encontrara. Ele era levado todos os dias para pedir esmolas, para pedir algo, para que ele pudesse se alimentar, para que ele pudesse sobreviver. Ele então, não podendo entrar no templo para adorar, ele ficava à porta do templo. Por que ele não podia entrar no templo? No templo não podia entrar pessoas aleijadas. Não podia entrar pessoas com deficiências físicas, impuras. Porque o templo, segundo a tradição judaica, era um lugar sagrado. E então aquele homem ficava à porta do templo sem poder entrar. Não se sabe se no coração dele ardia o desejo para estar lá dentro, ou se ele simplesmente parou na porta do templo por pensar: a pessoa que vem diante de Deus, a pessoa religiosa, que se declara judeu, que se declara monoteísta, adorador de um único Deus, ele tem que ser uma pessoa de coração bom. Então eu vou ficar aqui na porta do templo, porque eu sei que aqui eu vou receber alguma coisa. Não sei qual era o pensamento que estava na cabeça daquele homem, na mente daquele homem. O que eu sei é que ele era levado para ali todos os dias, sem exceção. Todos os dias ele era colocado ali para pedir esmolas, para sobreviver. Então, no momento em que ele vê Pedro e João subindo,
ele não faz algo diferente. Ele faz o que ele sempre faz. Ele pede algo para aqueles homens. Quando ele pede algo para Pedro e João, Pedro olha para aquele homem. Pedro olhando para aquele homem, Pedro vira para ele e fala assim: olhe para nós. Ele então olha atentamente, segundo a palavra do Senhor. Ele olha atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro precisou olhar para ele e dizer: olhe para cá. Eu fico imaginando na minha cabeça a cena daquele homem deitado ou sentado ali ao chão, enrolado em mantos, deitado ou sentado sobre uma esteira de palha, e ele pedindo ajuda a todas as pessoas que passavam por ali. Alguns ajudavam, outros desprezavam, alguns passavam calado, não olhavam para ele, outros criticavam por ele estar naquela situação, alguns julgavam, dizendo que ele estava passando tal situação porque ele era pecador. Outros olhavam com olhar às vezes de misericórdia, mas não tinham de onde tirar, não tinham dinheiro para dar àquele homem. Mas ele permanecia ali todos os dias pedindo esmola, pedindo o que sobreviver. Ele não desistia, ele não abria mão, ele não recuava diante da situação, mas algo aconteceu com aquele homem. Ele foi atingido no teu interior. Ele foi afetado de alguma maneira no teu íntimo. Porque ele pedia ajuda, mas ele já não conseguia olhar nos olhos das pessoas a qual ele estava pedindo ajuda. Ele clamava por misericórdia, mas ele não conseguia olhar para a pessoa a qual ele acreditava que poderia ter misericórdia na vida dele. E no momento em que ele clama a Pedro e João e pede algo para ele, Pedro faz algo diferente. Eu imagino que as pessoas que davam alguma coisa para ele simplesmente chegavam e jogavam. Outros talvez agiam da mesma maneira como ele agiu. Ele não olhou para Pedro, não olhou para João. Outros talvez também não olhavam para ele, olhavam com desprezo, viravam as costas, só esticava a mão e colocava. Mas Pedro olha para aquele homem, vira para ele e fala assim: olhe para nós. A primeira atitude de Pedro foi chamar a atenção daquele homem. Olhe para nós. Aquele homem, ao ver essa situação diferente, ao ver que Pedro agiu diferente das outras pessoas, o que ele faz? Ele rapidamente olha direcionado a Pedro e João. Porém ele olhava e no pensamento dele eu imagino que passava assim: ele está chamando minha atenção porque ele tem algo diferente para me dar. Talvez ele não vai me dar só uma moeda, ele vai me dar 3, vai me dar 5. Talvez ele não vai me dar apenas uma moeda, mas ele vai me dar uma comida, vai me dar um pão, vai me dar peixe. Ele olha esperando receber algo de especial. E ele não é decepcionado, porque ele recebe. Recebe muito além do que ele estava esperando. Porque no momento em que ele olha para Pedro, Pedro vira para ele e fala assim: eu não tenho ouro, não tenho prata. Se eu estou na rua mendigando, se a moeda de valor daquele tempo era o ouro, era a prata, o que eu espero receber de alguém se eu estou pedindo ajuda? Ouro ou prata?
E Pedro então de cara já vira para ele e fala assim: não tenho ouro, não tenho prata. Talvez eu ou você, no lugar daquele homem, não esperaria nem Pedro terminar a frase. Quando falasse não tenho ouro, não tenho prata, já baixaria a cabeça, já não olharia mais para ele. Ou já interromperia a frase dele. E falasse: ah, então você não tem nada que me interessa. Então por que você parou aqui? Se você não pode me ajudar. Pedro diz: não tenho ouro, não tenho prata. Mas ele continua dizendo: mas o que tenho, isso eu te dou. O que eu tenho, eu te dou. Eu não sei o que passou na cabeça daquele homem naquele momento. Ele sabia que ele ia receber algo ali naquela hora. Porque Pedro deixou bem claro: eu tenho algo para te dar. E o que eu tenho para te dar, você vai receber. Não é ouro, não é prata. Mas o que eu tenho, eu te dou. Ele então continua olhando para Pedro, esperando Pedro falar o que é isso de tanto valor que ele tem para entregar para ele. O que você pode me dar, Pedro? Se você já deixou bem claro que não tem ouro, não tem prata. Muitas das vezes a gente pede algo a alguém esperando receber aquilo a qual pedimos. A gente olha o nosso irmão e pede a ele uma ajuda, esperando receber aquela ajuda a qual pedimos. Porém, aquele irmão é guiado por outra voz e não é a nossa. No momento que a gente pede, a voz que guia aquela pessoa vira e fala assim: você não vai dar ouro, você não vai dar prata. Você vai dar vida, você vai dar salvação. Você vai dar libertação. Nem sempre o que a gente pede é o que a gente precisa. Nem sempre o que a gente pede é o que a gente tem que receber. Pedro vira para ele e fala: não tenho ouro, não tenho prata, mas eu tenho algo para te dar. O que eu tenho, isso eu te dou. E continua dizendo para ele: levanta e anda em nome do Senhor Jesus. Onde está a nossa fé? Aonde nós estamos firmando a nossa fé? Vivemos um tempo de grande milagre, uma onda de milagres grandiosas. Entre a década de 60 até a década de 90 ao início dos anos 2000. Uma onda de grandes milagres na terra, em especial no Brasil. Igrejas a qual os pregadores erguiam as mãos, profetizavam cura, e as pessoas levantavam de cadeiras de roda, as pessoas jogavam muleta para os lados, cego começava a enxergar, mudo começava a falar. Hoje em dia você entra numa igreja e você começa a orar em cima de cura e libertação, e muitas das vezes você mesmo que está orando não crê na tua oração, não crê que Deus pode curar. Muitas vezes eu entro, e quando eu digo eu, estou falando de nós, igreja, entramos dentro de uma igreja pedindo ao Senhor, com o nosso coração esperançosos, em ser libertados de algo que nos prende ao mundo, em ser livres do pecado, em ser curado de algo que está nos oprimindo, mas a gente não acredita que realmente Deus pode nos libertar. Para e pensa quantas pessoas existiam no tempo dos apóstolos que sofriam de doenças, que não conseguiam andar. Quantas pessoas naquele tempo eram aleijadas,
Porém, Deus usou Pedro e João para curar o homem que estava sentado à porta do templo chamado Formosa. Quantos leprosos existiam na terra no tempo de Jesus? E quantos que Jesus curou? Quantos cegos existiam no tempo de Jesus e quantos Jesus curou? E eu venho questionar, Senhor, o Senhor não existe, porque se o Senhor existisse, só tinha me curado. Quem sou eu para condenar, para questionar a existência de Deus? Só porque Ele fez ou não fez algo na minha vida. Ele fez algo na vida de alguém e não fez na minha. A palavra em Atos 3 vai dizer que este homem era aleijado desde nascença, desde que nasceu. Jesus entrou em Jerusalém. Jesus foi anunciar a palavra em Jerusalém. Jesus poderia ter curado este homem em Jerusalém. Mas quando Jesus entrou em Jerusalém, ele foi lançado fora. Ele foi rejeitado. Muitas das vezes Deus envia pessoas para falarem do amor dele para nós. Para trazer bênçãos que nós estamos clamando há muito tempo a Ele. Só que quando a pessoa chega diante de nós, vem trazendo a palavra da verdade. A palavra da verdade dói. A palavra da verdade, ela confronta. Devemos procurar estar do lado de pessoas que anunciam o evangelho verdadeiro, o evangelho que vai nos fazer enxergar o pecado a qual nós estamos vivendo. E não pessoas que vão passar as mãos em nossas cabeças, massagear o nosso ego e nos fazer sentir bons. Pessoas que se dizem amigos e nos dão razão para tudo. Na verdade, não são amigos. Porque o amigo que não te corrige, que não te mostra o teu erro, ele está pouco se importando se você vai cair no precipício. Só que são esses que a gente acaba escolhendo para andar com a gente. Quando o amigo diz, você tem que consertar, você tem que mudar isso, você não pode fazer assim, a gente só olha e fala assim, não, esse cara não é meu amigo. Aí quando alguém passa a mão na cabeça, dá um tapinha nas costas e fala, eu estou contigo para o que der e vier, a gente rasga a nossa vida inteira de bandeja em cima de uma mesa para essa pessoa. Conta os segredos mais íntimos, não sabendo nós que estamos colocando munição nas mãos do inimigo para poder nos atacar. Eu costumo dizer sempre, os que dão tapinha nas costas, os que nos chamam de amigo, os que dizem que estarão conosco todos os dias, independente do que acontecer, são os primeiros a nos abandonarem nos momentos de dificuldade. Um problema muito sério que está acontecendo no meio cristão se chama tempo. Nós estamos vivendo momentos em que a igreja de Cristo, que se diz igreja de Cristo, quer tudo no seu tempo. Ora a Deus e fala, Senhor, me dá, porque se o Senhor não me dá, eu não vou mais na igreja. Senhor, faz isso, porque se o Senhor não fizer, como vão acreditar que o Senhor é Deus na minha vida? Estamos vivendo momentos em que não aceitamos ouvir uma palavra tão curta,
mas que pode mudar a nossa vida completamente. Que é a palavra não. Quando oramos a Deus e pedimos algo e o Senhor traz a resposta, fala não. Primeiro pensamento é abandonar a Deus. Vou até reformular. O primeiro pensamento é abandonar a igreja. Só que pensamento humano. Porque quando você pensa em abandonar a igreja, você já abandonou a Deus. Estamos vivendo momentos em que você só prova que você é um servo de Deus para o mundo, para as pessoas que se dizem cristãos, mas que na verdade vivem o mundo. Você só consegue provar para essas pessoas que você é um servo de Deus se você tiver algo a oferecer. Se você tiver algo a apresentar. Estamos vivendo momentos em que você não é o que você é. Você é o que você tem. Se você tem, você é alguém. Se você não tem, você não é ninguém. Aquele homem estava ali assentado à porta do templo chamado Formosa. Formosa não é o nome do templo, é o nome da porta. E ele ali à porta formosa do templo, ele estava esquecido por todas as pessoas, porque ele não tinha nada. Todas as pessoas conheciam aquele homem. Todas as pessoas viam aquele homem sentado ali diariamente. Todas as pessoas sabiam quem era aquele homem. Mas ninguém dava valor para aquele homem. Por quê? Porque ele não tinha nada para oferecer. Ele era um pedinte, ele era um aleijado. E ele não tinha nenhum dom. Talvez se ele tivesse o dom da vidência, se ele fosse um vidente, como a escrava que atormentou Paulo, atormentou Paulo durante 3 dias. Talvez se ele tivesse o dom da adivinhação, ele tivesse valor para aquele povo. As pernas não importariam. Ele daria dinheiro para alguém, mas como ele não tinha nada para oferecer, ele era esquecido. E ele, todos os dias, ele pedia esmolas à porta do templo. Até o momento em que ele encontrou Pedro e João. E no momento que Pedro disse para ele: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Levante e ande em nome do Senhor. Ele levantou no mesmo instante, segurando as mãos de Pedro. Primeira coisa que eu quero te dizer: se Deus te chamou para ser força para alguém, para levantar alguém, não é apenas dizer levanta e anda. Tem que estender a mão. Não é apenas ministrar a palavra da cura, a palavra da libertação. É estender as mãos e colocar aquela pessoa de pé. E se você é a pessoa que está precisando se levantar, e talvez você reclama diariamente: eu vivo do lado da casa de um crente, meu vizinho fala de Jesus o dia inteiro, mas ele nunca bateu na minha porta.
Ele fala que é crente, anda para cima e para baixo com a Bíblia debaixo do braço, mas nunca bateu na minha porta para falar de Jesus para mim. Eu estou precisando ouvir a voz de Jesus, mas ele nunca olhou para mim. Não questione o tempo de Deus. Assim como Jesus entrou em Jerusalém e Jesus não foi de encontro àquele homem, não curou aquele homem, creio eu que Pedro e João passou diversas vezes também ali diante daquele homem. E em momento algum deram a ele uma moeda. Em momento algum viraram para ele e falaram: levanta e anda. Mas chegou um dia que aquele homem, vendo ali Pedro e João subindo diariamente, ele abre a sua boca e clama por misericórdia. Ele abre a boca e pede dinheiro. Se ele não abrisse a boca e pedisse, talvez seria mais um dia que Pedro e João passaria ali e ele continuaria sentado, continuaria aleijado. Então, antes de julgarmos a pessoa que está do nosso lado e que ainda não estendeu as mãos para ajudar, poderíamos perguntar primeiro: será que se eu pedir ajuda, ele vai negar ajudar? Porque uma coisa é eu não receber algo que eu nunca pedi. Outra coisa totalmente diferente é eu pedir e não receber. Ah, mas fulano tem uma cara muito estranha, não tem coragem de pedir não. Deixa a cara estranha dele com Deus. Primeiro que cara não diz nada de ninguém. Se cara disser, a gente não era tanto enganado por políticos no Brasil. Pessoas que se dizem tão santos, tão bons, que vai mudar a história no Brasil e que cada dia mais vai destruindo o país. Nos enganando com promessas, promessas, promessas. E a gente olha o quê? A cara. Fulano tem uma cara tão boa. Foi justamente olhando a cara, a aparência, que todos os judeus, não na sua totalidade, mas que os judeus rejeitaram Jesus Cristo. Porque segundo o profeta Isaías, não havia beleza nenhuma nele que desejasse a nossa atenção. Ele era desprezado, o mais indigno entre os homens. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos. E foi justamente procurando, olhando o externo, que os judeus rejeitaram Jesus. E a gente, às vezes, no dia atual, continua olhando o externo. Aquele homem decidiu abrir a boca e clamou a Pedro e João: me dê dinheiro. Pedro olhou para ele e falou: não tenho ouro, não tenho prata, mas eu tenho algo muito melhor para te dar. Levanta e anda, em nome de Jesus. Alguém aqui já passou situação de ficar afastado no INSS? Eu já passei. Você tem que depender dos outros para sobreviver, para se alimentar. Não tem nada mais humilhante. Você está recebendo um dinheiro que é direito seu, mas você tem que se humilhar para receber algo que é seu, que você pagou mensalmente, fora os impostos que a gente paga diariamente. Você tem que se humilhar para receber algo que é seu. E não somente se humilhar para uma instituição, mas na sociedade também você é humilhado. Ah lá, fulano não trabalha, fulano fica todo dentro de casa, não sabendo o mal que te
caiu sobre você, para você estar naquela situação. Imagine a humilhação que aquele homem sofria, estando ali desde a desde o tempo de nascença dele, desde quando nasceu, tendo que pedir dinheiro para comprar o que comer. E todos os dias as pessoas passando diante dele e desprezando, e xingando, maltratando, cuspindo, chutando, chamando de vagabundo, falando que tinha que tomar vergonha na cara, sair dali, que estava atrapalhando o culto, atrapalhando a celebração, ele estava atrapalhando a passagem dos sacerdotes. Imagina a humilhação que aquele homem sofreu. Mas ele não desistiu, ele continuou ali pedindo. E na insistência dele, Deus enviou Pedro e João. E então, quando Pedro estendeu a mão para ele, Pedro ajudou a levantar. As pernas dele se fortaleceram, os tornozelos, seus pés se fortaleceram. Estamos no versículo 7. E ele, de um salto só, se pôs em pé e começou a andar. No mesmo instante ele levantou, sentiu força nas suas pernas, deu um salto e começou a andar. Imagina uma pessoa que nunca andou na vida. De repente, do nada começa a andar. Qual seria a tua atitude nesse momento? Talvez nós correríamos para casa para avisar para os parentes. Deixa eu mostrar para a minha família que agora eu estou andando, agora eu vou poder trabalhar, não vou precisar mais me humilhar, pedindo esmolas na rua. Vou parar de ser humilhado. Vou poder sustentar a minha casa com o fruto do meu trabalho. Às vezes até a própria família humilhava. Às vezes a própria família colocava ele ali para pedir e ele não via um centavo do dinheiro, eles gastavam tudo. E talvez, se eu estivesse no lugar dele, a minha primeira atitude seria essa: correr para dentro de casa para mostrar para minha família que agora eu estou curado, que agora eu estou andando. Mas não. Versículo 9 vai dizer, versículo 8, perdão. De um salto só ele se pôs em pé, andando, pulando e louvando a Deus. Ele pulou, andou e começou a louvar a Deus. E ele então, no mesmo instante, entrou no templo junto com Pedro e João. Há anos aquele homem ficava à porta do templo sem poder entrar, porque um aleijado não podia passar naquela porta. Talvez você para diversas vezes na semana, na porta da igreja, ouvindo uma mensagem, ouvindo um louvor, tem vontade de entrar, mas você sabe que você não vai ser recepcionado lá. Você sabe que você não vai ser aceito. Se você entrar, vão te julgar, vão te criticar, porque você não tem nada para oferecer. Talvez você já até tentou entrar, entrou, e você foi humilhado. Por quê? Porque você entrou de bolso vazio, e você viu líderes lá pedindo 300, 500, 1000, e depois de pedir um monte, aí vai abaixando, 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 e para nos 50 reais, e você tem um real no bolso. E se chegasse num real, já falou tanto valor alto, que você se sentiria humilhado de tirar apenas um real e depositar. Você fala, prefiro não entrar. Eles agem como se Deus precisasse do meu e do seu dinheiro. Muitos agem como se a igreja fosse um lugar separado para santos. Você pode entrar porque você é santo, fulano não pode entrar porque fulano é pecador. Se eu fosse santo, eu não precisava estar na igreja. Eu estaria no céu. Igreja é lugar de pecador que tem um coração arrependido. Pessoas que pecam todos os dias,
mas que pecam acidentalmente, sabendo que Deus perdoa e clamando o perdão de Deus, desejando não cometer mais aquele pecado, ainda que cometa. A igreja é um lugar para pessoas que precisam ser santificadas, não pessoas santas. Prova disso, Jesus olhou e falou: eu não vim para buscar os sãos. Os sãos não precisam de médico. Eu sou o médico dos médicos. Eu vim para tratar dos doentes. Aí a gente encontra líderes que doente não entra. Aleijado não passa na porta da igreja. Se a pessoa não tem o que oferecer, se a ovelha não tem gordura, não tem lã, ela não tem valor nenhum para a obra. Assim era aquele aleijado. Ele não podia entrar no templo porque uma pessoa cometida de uma doença não podia passar naquela porta. E talvez eu ou você no lugar dele, no momento que foi curado, viraria e falaria o quê? Eu vou lá para Macedônia. Eu vou para Babilônia. Eu vou para o Egito. Eu vou para qualquer lugar que me aceite. Mas neste templo eu não entro. Porque eu vivi a vida inteira na porta e não deixaram eu entrar. Porque eu era aleijado. Mas da mesma forma que aquele homem, ele enxergou os erros, a proibição de ultrapassar aquelas portas, na lei mosaica, na lei dos homens, ele olhou para dentro de si e enxergou que ele precisava de uma mudança. E ele percebeu que mesmo ele sendo rejeitado a vida inteira, a cura veio do Deus que operava dentro daquele lugar. Não julgue a igreja de Cristo. Não julgue a instituição, a placa da igreja, por causa de meia dúzia que não conhece a Deus e estão lá dentro pregando a palavra. Tem muitos que viram e falam assim: eu vou para qualquer lugar, mas crente eu não viro jamais. Por causa de maus exemplos de pessoas que não têm Deus no coração, mas que se dizem pastores. Eu vou julgar a igreja por conta disso? A igreja de Jesus é santa. E é essa igreja santa que vai subir. Então eu tenho que procurar me santificar para ser parte dessa igreja. E não condenar aqueles que não são. Lembrando da última pregação, Mateus capítulo 6, a oração do Pai Nosso. Senhor, perdoa os meus pecados da mesma maneira que eu perdoo quem peca contra mim. Se eu estou perdoando quem peca contra mim, me perdoa também. Se eu não perdoar quem peca contra mim, não me perdoa. Essa é a oração do Pai Nosso. Pedro e João passavam todos os dias, segundo historiadores, 3 vezes ao dia à porta do templo. E eles só olharam para aquele homem no momento que o homem chamou por eles. Talvez o Espírito Santo de Deus permanece, talvez não, ele permanece, ele é onipresente. O Espírito Santo de Deus permanece todo instante do teu lado. Ele está a todo momento do teu lado e você continua dizendo: Senhor, por que eu estou sozinho? E talvez você ainda não viu o agir dele porque você não clamou por ele. Você só questionou. Questionar não é clamar. Questionar não é pedir ajuda. Se eu viro hoje para minha esposa e reclamo com ela porque ela não fez a comida, eu não estou pedindo para ela fazer comida, eu estou reclamando que ela não fez. Recebe. E quando pede, o que a gente faz? Pede para usar para os nossos próprios deleites. Pede da maneira errada.
Senhor, eu quero. Agora o dia que você virar para Senhor, eu preciso dessa bênção. Porque com essa bênção eu vou conseguir estar mais preparado para poder falar o teu nome às pessoas que precisam. Essa bênção, eu já te glorifico, independente de ter ou não ter ela, eu vou continuar te glorificando. Mas eu tendo esta bênção, as pessoas vão conseguir enxergar mais e mais o Senhor na minha vida. E elas vão ser alcançadas pela bênção que o Senhor me deu. Aquele homem rapidamente correu para dentro do templo. E lá dentro, as pessoas que viam ele diariamente sentado na porta do templo, o reconheceram. Ele era um homem conhecido. Todos viram e reconheceram que ele era o mesmo que ficava lá pedindo. E não entenderam por que ele estava ali andando, como que ele estava ali andando, saltando e louvando a Deus. E no mesmo instante, como ele entrou junto com Pedro e João, eles começam a olhar para Pedro e João. Porque Pedro e João eram discípulos, eram apóstolos. Eram pregadores do Evangelho de Jesus Cristo. Então eles começam a se direcionar a Pedro e João pensando, eles fizeram um milagre. Talvez se eu, ou se você estivesse no lugar de Pedro e João, no momento que eles olhassem para nós, nossa, foi você que fez isso? Qual seria a nossa atitude? Foi eu. Pode me chamar para pregar na sua igreja, porque eu vou curar um monte de gente lá também. Divulga aí minha pregação, sai espalhando para o mundo inteiro. Porque eu sou cheio do Espírito Santo. Eu tenho 9 dons. Eu falo línguas que nem os anjos entendem. É o que mais existe. Tem gente que fala língua de anjo que nem o anjo entende. Mas diz que está falando língua de anjo. Aí começa. Já que eu estou sendo reconhecido, eu não preciso mais ser chamado de discípulo ou de apóstolo. Agora eu posso ser pai apóstolo. Pai dos apóstolos. Agora eu posso ser o quarto homem da Trindade, um semideus. Agora Jesus vai ter que pedir ajuda para mim, porque eu sou usado. Talvez essa seria a atitude, como é a atitude de muitos nos dias de hoje. Mas Pedro olha para aquelas pessoas que estavam achando que ele e João fez um milagre, e pergunta para eles: homens de Israel, por que vocês estão surpresos com tudo isso? Versículo 12. Ou por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar mediante o nosso poder e a nossa piedade? O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou seu servo Jesus, o mesmo Jesus que vocês desonraram perante Pilatos, mesmo após ele ter decidido libertá-lo. Vocês renegaram o santo e inocente, e em vez dele, pediram perdão da pena de um assassino. Vocês mataram o autor da vida. Entretanto, Deus ressuscitou dos mortos. Disso nós sabemos e testemunhamos. E é por meio da confiança de Jesus que foi dado poder a este homem que vocês veem e conhecem. Sim, é a fé que vem por meio de Jesus que deu a este homem a cura completa na presença de todos vocês. Aquele homem foi curado, não foi porque Pedro falou levanta e anda. Não foi porque Pedro estendeu a mão. Aquele homem foi curado porque ele acreditou quando Pedro falou levanta e anda. Ele acreditou quando Pedro estendeu a mão. E ele tentou levantar e levantou. Às vezes alguém chega diante de nós e profetiza. E a gente não só não crê,
como não estende a mão e não tenta andar com as próprias pernas. A gente quer viver o resto da vida dependendo de profecia de profetas. Quer viver o resto da vida tendo alguém para ministrar sobre as nossas vidas, não sabendo nós que nós somos as pessoas que temos a maior autoridade sobre nós mesmos. O Espírito é sujeito ao profeta. E não é o Espírito de Deus, é o Espírito do homem. Então, se você profetizar, segundo a palavra de Deus, tudo o que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Mas aí alguém profetiza, a gente não crê, não recebe, e depois vai criticar falando que a profecia foi falsa. Vai criticar falando que o profeta é endemoniado. Temos que saber reconhecer e respeitar o tempo de Deus. Aquele homem viveu a vida inteira sentado à entrada do templo, na porta formosa. E no momento certo, a qual ele recebeu a palavra de cura, ele acreditou, saltou sobre os seus pés e entrou para o templo para adorar. Mas foi no tempo de Deus. Só que o que a gente faz? Deus vira para a gente e fala, faz. A gente olha para nós mesmos e fala, não, não é o tempo. Deus vira para a gente e fala, não faz. A gente olha para nós mesmos e fala, vou fazer, porque chegou o tempo. Aí quando faz e não dá certo, reclama que coloca Deus como culpado. Quando não faz e tudo dá errado, coloca Deus como culpado. Temos que olhar para nós mesmos e nos enxergarmos como homens e mulheres. Não como meninos e meninas. Porque quem faz birra é menino e menina. Mal educado. Porque homem e mulher de Deus, ele ouve a voz do Pai dizendo vai, ele não questiona e vai. Ele ouve a voz de Deus, do Pai, dizendo não vai, ele não questiona e não vai. E quando ele desobedece e faz, como homem e mulher de Deus, ele assume a responsabilidade dos seus próprios erros. Hoje eu estou vivendo tal situação porque eu errei. Deus falou para eu não fazer, eu fiz, fui teimoso. Deus falou para eu fazer e eu não fiz, fui teimoso. Sejamos homens e mulheres cheios do poder de Deus. Atentos à voz do Senhor. Para no momento que Ele falar, estende as mãos, chame a atenção do aleijado, do necessitado e profetiza, a gente está pronto a realizar a vontade de Deus e contemplar o milagre. Mesmo que o necessitado e o aleijado sejamos nós mesmos. Porque é muito fácil profetizar na vida dos outros, mas é quase impossível profetizar na própria vida. Você ora para o próximo com a fé dos deuses. Se possível, você tirava a montanha inteira com a própria mão e jogava ela no outro lado. E a pessoa começa a duvidar e você vai dando incentivo até que a pessoa crê e recebe o milagre. Mas na hora de profetizar na própria vida, mas será? Mas e se eu profetizar e Deus não quiser fazer? Se coloca de pé no seu lugar, meu amado. Pedro, ele estava cheio do Espírito Santo. Ele havia acabado de ganhar 8.000 almas para Deus, segundo o relato bíblico.
Ele fez 2 pregações após a descida do Espírito Santo. Na primeira, 3.000 almas se converteram. Na segunda, 5.000 almas. Talvez Pedro poderia estar se sentindo o popstar da época. O homem com mais likes, o homem com mais curtidas, o homem com mais seguidores da época. E no momento que ele passasse ali diante daquele aleijado, ele com o olhar altivo, ele poderia desprezar. Ele poderia não olhar. Ele poderia rejeitar ajudar. Mas Pedro tinha uma essência. A essência do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. E no momento em que ele foi clamado por socorro, a qual pediram a ajuda dele, ele lembrou de onde ele veio. Eu era um pescador que estava atravessando uma fase difícil, não estava conseguindo pescar nada mais. A única coisa que eu sabia fazer na vida era pescar e não estava conseguindo pescar. Casado, com a sogra morando dentro de casa, talvez a vida virando de cabeça para baixo, talvez a sogra apurrinhando o dia inteiro no ouvido dele. Você não está trazendo mais peixe para casa, homem? É sua obrigação manter a casa. Você fica o dia inteiro, a madrugada inteira pescando e não traz nada. Talvez a vida de Pedro fosse uma vida que ao nosso ver hoje seria desprezível. Ninguém olharia para ele. Ele não chamaria a atenção de ninguém. Mas chamou a atenção de Jesus. Jesus escolheu Pedro. No momento que ele passa ali à porta do templo Formosa, e o homem olha para ele e fala, me dê dinheiro. O pensamento de Pedro, no meu ver, o pensamento de Pedro foi lá atrás. Um dia eu era igual a esse homem. Não tinha valor nenhum. Era desprezado por todos. Mas Jesus me enxergou. E se esse homem está clamando por mim hoje, é porque Jesus está enxergando ele também. Talvez o inimigo tenha colocado no teu ouvido. Você está sozinho. Deus não te quer mais. Jesus já desistiu de você. Você fala que vai mudar e continua a mesma coisa. Saiba que esta voz não é de Deus. Porque o Senhor Jesus disse, todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ele está esperando somente a tua atitude. Clamar o socorro dele. Chegar diante dele. Tiago capítulo 4, versículo 8. Achegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros. Santo Espírito de Deus, poderoso e majestoso Pai, apresento a Ti neste momento, Senhor, todas as vidas a qual estão carentes da Tua presença, a qual estão precisando do Teu toque, do Teu fluir, ó Espírito Santo. Vidas estas, ó Pai, a qual o inimigo tentou desestimular, colocou no pensamento dele que não tem mais jeito, que acabou, chegou o fim. Mas o Senhor é o Deus que escreve uma nova história. O Senhor é um Deus de recomeço. O Senhor é um Deus, ó Pai, que vê possibilidades aonde só há impossibilidade. O Senhor enxerga condições em pessoas a qual o mundo diz que é incapaz. Pessoas improváveis. E é a estes, ó Pai amado, que eu clamo a Tua misericórdia nesta noite. E profetizo, Senhor, uma nova vida e uma nova história. Graças te damos, ó Espírito Santo, pelo Teu fluir, pelo Teu falar. Permaneça falando conosco, ó Pai. Que a Tua palavra venha se fixar em nosso coração, que nós venhamos cumpri-la, Senhor, diariamente.
que através de nossas vidas, almas venham se render aos teus pés. Vidas venham reconhecer que o Senhor é o único Senhor e o único Salvador. E não há outro Deus, senão Jesus Cristo. Te louvamos e te bendizemos eternamente. Em nome